Bem, boa tarde. Vou fazer aqui um pequeno resumo sobre o artigo Regressão local para ajuste de curva de potência, um estudo de caso para o aerogerador da Prainha, uma região que fica localizada no estado do Ceará. E, basicamente, esse artigo está sendo submetido à revista I3C Latinoamérica. Os responsáveis pela realização da pesquisa são os autores Felipe Pinto Marinho, Paulo Alexandre Costa Rocha, Ajalmar Rego da Rocha Neto, Francisco Diego Vidal Bezerra e Vitor Oliveira Santos. Com relação à estrutura da apresentação, nós temos as seções de introdução, objetivos, dados, métodos, resultados e conclusão. Como nós já sabemos, nos últimos anos tem tido um grande boom na aplicação de métodos de aprendizagem de máquina, que é basicamente algoritmos que conseguem generalizar por meio da realização de um efetivo treinamento em um conjunto de dados, e eles têm sido largamente utilizados, aplicados para resolução ou solução de diversos problemas do cotidiano, como, por exemplo, diagnóstico de enfermidades, reconhecimento facial e monitoramento meteorológico. Esses modelos ou algoritmos, eles podem ser classificados em algoritmo de regressão, classificação e alguns métodos para análise exploratória de dados, como, por exemplo, algoritmos de agrupamento. No caso, para modelos de regressão, a nossa variável de saída estimada ela vai ser uma variável numérica. Já para o caso de classificação, a saída vai ser um rótulo ou um valor categórico, e em muitas situações, a análise exploratória de dados, os algoritmos que se enquadram nessa categoria também são classificados como algoritmos não supervisionados, né? De aprendizagem não supervisionada. Outra característica importante é que existe um alto potencial da inserção para a inserção de energias renováveis na matriz energética do Nordeste brasileiro, e esse potencial ele pode ser dividido para duas fontes, que é a fonte eólica e a fonte solar. No entanto, existe um entrave para inserção ou para maior aproveitamento dessas duas fontes de energias alternativas, que é o fato de que elas são de caráter intermitente estocástico. Então, só para considerar um exemplo, se você considerar a fonte solar, você pode ter em um dado instante uma disponibilidade alta, por exemplo, quando o sol está a pico, mas em questão de minutos ou até mesmo de segundos, essa disponibilidade ela pode ir de um pico para um vale. Ela pode ir de uma alta disponibilidade para uma baixa disponibilidade pela passagem, por exemplo, de uma nuvem, de um sombreamento. Então, tanto a fonte solar quanto a fonte eólica, elas sofrem desse caráter intermitente, altamente variável. Então, se a gente considera, por exemplo, uma aplicação em que nós estamos aproveitando essas fontes para a geração de eletricidade, isso, isso é um entrave, é uma dificuldade para o responsável pela realização do gerenciamento da rede. Então, métodos de aprendizagem de máquina podem ser úteis para a realização de previsões e, por meio dessas previsões, o responsável por realizar o gerenciamento da rede consegue realizar uma melhor controle de oferta-demanda. E aí, com essas previsões confiáveis, você pode evitar problemas relacionados à flutuação de tensão e garantir a estabilidade da rede. Então, o principal objetivo do trabalho é o uso de modelos de aprendizagem de máquina. Esses modelos são modelos que vão se enquadrar na categoria de modelos de regressão e podem ser modelos de regressão paramétricos e não paramétricos. E esses modelos vão ser utilizados para quê? Para realizar a predição da potência de saída com base na velocidade do vento. Então, a gente vai ter uma única variável de entrada e uma única variável de saída. A variável de entrada é a velocidade do vento e a variável de saída vai ser a potência gerada pelo aerogerador de porte intermediário. Com relação aos dados, os dados foram coletados no Parque Eólico da Prainha, que fica na região nordeste brasileira, do estado do Ceará, e basicamente esse conjunto de dados consiste em 2.249 observações e duas variáveis. Uma é a variável de entrada, a velocidade do vento, e a outra é a variável de saída, potência gerada do aerogerador. Com relação ao framework para treinamento dos modelos, a gente basicamente pegou o conjunto de dados, realizou a divisão treino-teste na proporção de 70%, 30%, então 70% do conjunto de dados ficou para o treino, e o restante, os 30% restantes, ficaram para realizar o teste ou a obtenção do desempenho dos modelos. Com relação ao tuning ou à otimização dos modelos, esse processo foi feito utilizando a técnica de reamostragem de validação cruzada 5-folds, ou 5 dobras. Uma vez ajustados, ou uma vez tendo sido obtidos modelos ótimos, nós aplicamos no conjunto de teste e avaliamos o desempenho de cada modelo por meio da aplicação de métricas de erro. No caso, os modelos de regressão utilizados foram máquina de aprendizagem mínima, ou MLM, que é uma técnica ou modelo relativamente recente, que muito se foi feito no sentido de desenvolvimento teórico do modelo, mas poucos artigos foram publicados no que diz respeito à aplicação desse modelo.
Também foi utilizado sistema de diferência nebuloso, né? Basicamente dois sistemas, que foi o Mandani e o Takatsugen. Foi também utilizado na regressão polinomial e o modelo de regressão local, que também é um modelo que não se vê tanto a sua utilização em artigos, a sua aplicação em artigos. Com relação aos resultados, as métricas de erro utilizadas foram o MAI, o RMSE, o RRMSE, que é um RMSE relativo, e o R2. E, no caso, os resultados para a etapa de teste dos modelos se encontram nessa tabela. Nós conseguimos perceber que os modelos polinomial e modelo local, modelo de regressão polinomial e local, foram os que forneceram melhor desempenho, melhor acurácia na tarefa de ajuste da curva de potência. Então, foram os menores RMSE obtidos. O polinomial ficou com menor RMSE e os melhor desempenho. No caso aqui, a gente está colocando a saída estimada, ou seja, a potência gerada obtida pelo modelo, que nesse caso aqui foi o modelo de regressão local, e a potência medida. Então, estamos plotando os valores da potência que foi estimada pelo modelo e da potência que foi medida do conjunto de dados. Obviamente, quanto mais próximo tiver os pontos da reta y igual a x, significa dizer que melhor foi o desempenho preditivo. Então, a gente consegue perceber que o desempenho preditivo foi bem interessante, já que você tem uma maior concentração de observações ao longo da reta y igual a x. No segundo plot, a gente basicamente plotou as métricas MA e RMSE para os modelos. Nós conseguimos notar que o desempenho dos modelos, no geral, foram muito próximos. Basicamente, o polinomial e o local, estatisticamente falando, tiveram basicamente o mesmo desempenho, com exceção do Takatsugen, que teve realmente um desempenho bem abaixo do esperado. Aqui é uma análise dos resíduos, novamente dos resíduos obtidos para o modelo de regressão local. Nós conseguimos observar que a distribuição desses resíduos segue muito de uma forma bem próxima à distribuição gaussiana, o que é um indicativo de que o modelo forneceu um bom desempenho preditivo. E, novamente, aqui no segundo plot, a gente fez esse mesmo procedimento de avaliação da distribuição dos resíduos, mas agora separadamente para o conjunto de treino e para o conjunto de teste. O que faz todo sentido a gente anotar que o gráfico de violino para o conjunto de teste ele é um pouco mais gordinho do que o de treino, né? Na verdade, é o contrário, né? O de treino é mais gordinho do que o de teste, que faz sentido, já que no conjunto de treino os modelos tendem a ter um desempenho preditivo, obviamente, melhor do que no conjunto de teste. E as conclusões foram que o modelo polinomial, junto com o modelo de regressão local, foram aqueles que forneceram melhor desempenho para a tarefa de ajuste na curva de potência. E o fato do modelo polinomial ter sido o que forneceu o melhor desempenho faz sentido, uma vez que o modelo físico que estabelece a relação entre a potência gerada e a velocidade do vento é um modelo tal que essa potência ela é diretamente proporcional ao cubo da velocidade do vento, ou seja, é um modelo polinomial. Por isso que, de certa forma, o modelo de regressão polinomial já era esperado que ele tivesse um bom desempenho preditivo. E essas foram as principais conclusões, e assim fecho esse pequeno resumo do artigo submetido na revista I3E Latinoamérica. Obrigado.